Tem um tema que vira e mexe é assunto de debate, muitas vezes apreensão, principalmente por parte dos pequenos produtores rurais, os assentamentos, as terras destinadas para a reforma agrária. Levantamentos mostram que 70% da produção de alimentos no Brasil saem das pequenas propriedades rurais, as chamadas agricultura familiar. Mas os problemas com a documentação e o correto uso dessas terras ainda são uma dor de cabeça para muita gente. Nós aqui do programa recebemos várias dúvidas, inúmeras perguntas relacionadas a esse tema e fomos atrás de respostas. Ele é o titular do quadro Direito Agrário, o advogado, empresário e doutorando em legislação ambiental, professor também, o nosso amigo Pedro Putini Mendes. Ele está conosco nesta manhã para responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente. Salve, Mauro, bom dia, é uma satisfação, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Terminando já o doutorado já, ou ainda tem muitas aulas, muitas noites em claro estudando, doutor? Estamos nesse caminho aí, Mauro, no caminho de noites em claro e construindo ainda a tese a respeito da reserva legal, que vai sair coisa boa. A sua tese é sobre reserva legal, um problema sério no Brasil hoje, né, doutor? Exatamente, a gente precisa explorar melhor essa área de uso econômico também, né? Dá para ganhar dinheiro a gente preservando as nossas reservas obrigatórias, reservas legais, é isso? Com certeza, Mourão. Uma área de exploração ecologicamente sustentável, que pouca gente explora, que precisa ser estudado, né? Então essa é a ideia. Pois é, turismo rural tem crescido muito, né, doutor, também, né? Isso aí, mas vai sair coisa boa dessa pesquisa. Então tá, assim que você estiver já terminando a sua tese, é claro, se os seus orientadores lá baterem o martelo, assinarem em cima lá, eu quero saber notícias sobre isso aí. Mas vamos lá, falar sobre essas dúvidas que não param de chegar aqui na redação do Giro do Boi, essa questão de assentamento, de reforma agrária, por que isso gera ainda tanta polêmica no Brasil, doutor? Eu me lembro muito bem, uma certa ocasião, alguém me disse que reforma agrária foi tema de debate, de assunto na Europa no final do século XIX. Essa questão foi resolvida na Europa há mais de 100 anos atrás. E por que isso é problema até hoje aqui no Brasil? Polêmica, debate, etc. Olha, Mauro, a gente está prestando aí um grande serviço, né, de responder a esses telespectadores, porque essa política pública de reforma agrária é um assunto sempre polêmico, porque é enorme a quantidade de produtores rurais assentados, ou seja, desenvolvendo, né, atividades agropecuárias em lotes de reforma agrária, sem documento definitivo da sua propriedade, né, ou seja, o título de domínio, que esse é o grande problema atualmente, né, e a maior parte das pessoas possui só os contratos de concessão de uso, né, o que permite para eles ter o direito de posse e não o direito de propriedade. Né, e as terras permanecem como patrimônio do governo, mesmo depois de muitos anos atendendo esses requisitos, né, da lei de reforma agrária. Então, além da demora na titulação, também surgem essas dúvidas, né, porque passa tanto tempo que o pessoal que está na posse acaba transmitindo essa posse por herança ou quer negociar. Então, daí surgem as negociações irregulares, os documentos sem segurança jurídica, como os contratos de gaveta, e são frequentes essas dúvidas aqui pelo Giro do Boi, né? Então é um grande serviço aí que a gente acaba prestando para esses telespectadores, né? Enfim, veja que assistindo no Giro do Boi nós temos muitos telespectadores nessa situação, né? Imagina pelo país todo. E aí tem alguns números, Mauro, por isso que a polêmica é grande, né? Segundo o INCRA, são mais de 1.300.000 famílias assentadas desde 93, quando surgiu a lei da reforma agrária, são mais de 970 mil residentes nos quase 9.500 assentamentos reconhecidos, então é muita gente, né? Mas vamos lá, então, responder algumas perguntas. A gente separou pelo menos umas 20 aqui, ó. Vamos ser sucinto na resposta, para a gente consegue responder ao máximo possível os nossos telespectadores. Nelson Villanova, Brasília, Distrito Federal. Gostaria de saber qual o procedimento para regularizar um lote de assentamento. Meu lote foi repassado do primeiro beneficiário para um terceiro há mais de uma década, há mais de 10 anos. Existe um contrato assinado pelo beneficiário, a viúva, os herdeiros e o terceiro beneficiário registrado em cartório.
ele pode regularizar esse lote de assentamento, o Nelson? Pois é, sobre o procedimento para regularizar um lote de assentamento, a todos que assistem podem buscar informações numa principal instrução normativa do INCRA, que é a 99 de 2019. Essa instrução normativa, ela diz em um dos seus artigos que, realizada a seleção dos beneficiários para o projeto de assentamento de reforma agrária, a família assentada vai receber o que a gente chama de CCU, contrato de concessão de uso, né, ou depois que for analisado o cumprimento dos requisitos, vai receber a titulação da área para exploração familiar, né? E também, segundo essa mesma instrução normativa, a transferência definitiva do lote, ela acontece por meio do título de domínio. Essa é a dúvida mais frequente aí que chega aqui para vocês, né? E aí somente vai ser efetuada essa transferência, depois da concessão de uso do título de domínio, depois de uma série de etapas, né? Como o registro da área em nome do titular, né? Saindo do patrimônio da União, a realização de serviços de medição, demarcação, né? Para definir qual é a fração ideal desse beneficiário, o georreferenciamento e a certificação dessa área, inscrição no CAR, o cumprimento das cláusulas contratuais, que é feito um contrato de concessão de uso, e quando cumpre essas cláusulas de contrato com o INCRA, depois que é titulado, né? E a atualização cadastral do assentado. Existem muitos assentados que também não fazem a atualização cadastral, e aí tem que manter o seu cadastro atualizado junto ao INCRA para poder receber o título definitivo. E também chega bastante dúvida aí para vocês com relação a isso, né? É verdade. O site que eu entro, onde que eu vou. Então, essas são as etapas, né, para poder fazer a regularização do seu lote. Maravilha, então. Instrução normativa 99 de 2019 do INCRA, tá bom, pessoal? Vamos lá. Estanislau Mendonça, de São José dos Campos, aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba. Assentamentos que estão com pendências judiciais. Somente o INCRA tem a posse? Outra pergunta, a lei do INCRA é a mesma para o ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo? Pergunta do Estanislau. Nesse caso, somente seria possível responder sobre questões judiciais, né, com documentos referentes às pendências que o Estanislau comenta, né, para compreender do que se trata, para poder entender como resolver. E sobre a legislação do INCRA e do ITESP, que ele pergunta, o INCRA ele possui uma lei federal, que é a famosa Lei da Reforma Agrária, é 8629 de 93, que tem o seu decreto, que é de 2018, e o ITESP tem uma lei estadual também, né? O INCRA tem a Lei da Reforma Agrária e o ITESP tem uma lei estadual, que é a 10207 de 99, que eu pesquisei aqui para poder apresentar aí para ele. Então, toda a legislação federal ela pode ser consultada no site planalto.gov.br e, nesse caso aí da legislação paulista, no site da Assembleia Legislativa. O INCRA também ele passa por muitas instruções normativas, como eu falei aqui da 99 de 2019, então frequentemente elas são atualizadas, né, mas também podem ser encontradas aí no site do INCRA ou do governo. Washington Araújo, da cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, gostaria de saber se toda esta mudança que está sendo feita na regularização fundiária é só para assentamentos da reforma agrária ou para qualquer outro imóvel da União sem titularidade? Perfeito, para as duas situações. Tem muitas novidades, não apenas para os imóveis de reforma agrária, mas também, principalmente, a regularização fundiária de áreas situadas em terras da União. Tem sido feito um grande esforço aí do governo no sentido de fazer a regularização dessas áreas, tanto no âmbito da Amazônia Legal quanto fora, né? Então, ocupações fora da área de Amazônia Legal em terras do INCRA, da União, remanescentes de projetos de colônia criados pelo INCRA antes da Lei da Reforma Agrária. Então, tudo isso também está em uma outra instrução normativa, que é a 104 de 2021, e recentemente o governo divulgou aí o programa Titula Brasil, né, estabelecido por mais uma instrução normativa do INCRA, 105, né, que trata da regularização e titulação nos projetos de reforma agrária do INCRA ou terras públicas sob o domínio da União, né, que estão passíveis de regularização fundiária. Então, tem muita novidade aí. O governo está se esforçando para fazer essa regularização, mas a demanda é realmente muito grande. Entendi. Marcelo Oliveira, de Machadinho do Oeste, Rondônia,
Marcelo Oliveira, de Machadinho do Oeste, Rondônia. Paguei um título da minha propriedade rural, registrei e paguei a taxa de TBI. E o cartório não quer me dar a escritura da terra porque tem que ter uma certidão, ele não diz qual que é esta certidão. Tem possibilidade de eu conseguir essa escritura sem documento? Aliás, o cartório, na verdade, tudo que o cartório exigir, a gente tem que obedecer, não é mesmo? Parece que o cartório é uma extensão do Poder Judiciário, ou estou errado, doutor Pedro? Os cartórios são extensões do judiciário, sim, mas eles têm uma gestão privada, ele é um meio termo ali entre um serviço público e privado, então cada cartório às vezes coloca uma exigência diferente, isso deixa a gente um pouco confuso quando é atendido no cartório, mas essa situação aí que foi colocada também precisa ser analisada com a leitura dos documentos, mas a recomendação, toda vez que fala de cartório, a recomendação é solicitar ao cartório um documento que a gente chama de nota de devolução desse serviço, já que ele está negando, né, o serviço, e nessa nota de devolução vai constar a justificativa por escrito daquilo que o cartório está recusando, né, que é uma obrigação do cartório segundo a Lei de Registros Públicos, e daí vai ser possível tomar as providências. Quer dizer que o cartório pode até responder se ele não emitir esse documento? O cartório deve responder todo o serviço que ele está negando de fazer um registro, uma averbação por meio desse documento, que se chama nota de devolução, e é assim que é possível tomar as providências aí. Ele pode responder até judicialmente, então você tem que receber esse documento, aí você vai procurar seus direitos lá. Júlio César, de Juazeiro, Bahia, e para quem tem terras e foram invadidas por grileiros, mesmo com escrituras registradas em cartório, ele perde? Neste caso a gente não está falando só, né, de lotes de reforma agrária, mas todo e qualquer imóvel onde acontece uma invasão, com a seguinte diferença: se são terras do INCRA, é esse que vai ter que tomar as providências, né, porque é um imóvel que pertence ao governo, mas se são terras particulares, aí o proprietário tem que se valer das chamadas ações possessórias, né, que são previstas aí no nosso Código de Processo Civil, né, a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Então, o invadido aí tem que comprovar a ocorrência, a possibilidade de ocorrência dessas situações para emitir uma ordem de proibição de entrada, reintegração de posse, enfim. É uma situação aí que tem que ser analisada sob essas providências. Tem até não é de pergunta, esse aqui é um desabafo de um telespectador antigo nosso aqui, o Igor Tobias, lá da região do Bico do Papagaio, no Tocantins, lá no extremo norte do Tocantins, fronteira com Pará, Maranhão. Quanto ao debate às questões ambientais, no ponto de vista de reservas, ICMBio, entre outras, temos uma propriedade de herança que foi comprada em 79, com escritura toda legal, porém, em 2018, fomos agraciados com a notícia de uma pendência ambiental pelo banco. E se o ICMBio não desse a licença, não poderíamos ter acesso a financiamento. Olha que coisa interessante. Pois bem, fomos atrás e pegamos a licença, que mudou recentemente, né, a reserva extrativista criada em 92, onde a partir de 2019 uma parte da propriedade adquirida em 79 se tornará área de amortecimento, né? Ele pagou esse tributo aqui, né? Esse problema, de tempo em tempo, a gente acaba se deparando com ele, a lei muda direto. E para nós que buscamos estar regularizados ambientalmente, fica difícil, a gente só gasta. É um desabafo do Igor, o doutor, que é justamente a sua área. Pois é, um desabafo aí relacionado a unidades de conservação. Foi o que eu consegui extrair aí desse desabafo, é que também tem um conflito aí com áreas de unidade de conservação, que no entorno dessas áreas existem as zonas de amortecimento, né? Então, para essa situação também é fundamental analisar o caso concreto, né, para poder emitir qualquer opinião ou juízo de valor, mas é muito comum surgir situações onde somos consultados para avaliar se há segurança documental numa compra e venda, arrendamento, parceria, enfim, quando por análise de bancos de dados de vários órgãos públicos a gente encontra restrições de uso e ocupação de uma área que surgem de outras políticas públicas, como as unidades de conservação, citada nesse caso aí, porque onde são criadas no entorno dessas áreas alguns locais impeditivos de utilização, né, como no entorno dos parques, né, essas chamadas zonas de amortecimento. Até recente, houve uma consulta aí para compra de terras no Maranhão e o pretenso comprador, ele foi surpreendido com uma linha de corte nessa propriedade que era pertencente a um parque. Ele não sabia, então por isso é importante
consultar esse tipo de informação. O Gil Lemos, de Paranaíba, Piauí, como é que eu posso saber se o assentamento onde eu moro vai ser liberado as terras? Por enquanto elas são da União. Tem algum site? Essa pergunta é muito importante, também gera sempre dúvidas aí, né? E eu acho muito uma informação de utilidade pública, né? Divulgar qual é o site, como que faz para obter as cópias. Bom, para todo projeto de assentamento, né, que o INCRA chama de PA, é aberto um processo administrativo no INCRA, respectivamente ao seu beneficiário, né? E atualmente muitos processos eles se encontram digitalizados, né? Ou seja, são virtuais e, como são de acesso público, todo cidadão, beneficiário de lote de reforma agrária pode ter acesso e solicitar a cópia do seu processo. E o site é o falabr.cgu.gov.br. E aí, clicando nesse site, vai ter lá alguns locais, como um que diz acesso à informação ou solicitação, onde o beneficiário faz ali um rápido cadastro, comprova com a sua identidade, cópias dos seus documentos e aguarda uma resposta do INCRA sobre as cópias, né, que não costuma demorar. Né? Eu recomendo, eu tenho utilizado desse site, desse sistema, para solicitar cópias em vários órgãos públicos, tanto INCRA quanto IBAMA, ICMBio. Então, fica essa dica valiosa desse site, falabr.cgu.gov.br, né? E aí qualquer pessoa pode solicitar ali, vai ter cópia do seu processo e depois dar uma lida para ver em que situação está. Entendi. Emanuel Nilo Câmara, de Areia Branca, Rio Grande do Norte, ele faz parte de uma família de 7 irmãos. Eles têm lá 1 hectare de dunas, lá onde eles tiram o sustento da família, né? Ele está dizendo que o terreno, o pai dele já possui desde o final da década de 1950. E ele não sabe, né, se esse terreno está dentro de um lote da reforma agrária. Se tiver dentro de um lote da reforma agrária, o que pode acontecer? Eu acho que ele pode pedir até usucapião, né? Ou não? Não, tem uma situação interessante com relação à herança e lote de reforma agrária. O lote pode ser dado, sim, mesmo não titulado. Né? Isso é uma questão aí que também muita gente não sabe. Se essa propriedade ela foi herdada como sendo um lote de reforma agrária, a primeira recomendação é solicitar informações ao INCRA sobre a atual situação desse lote, né? Se ele já foi titulado ou não. Acabei de passar aí o site também. Independente disso, a boa notícia é que tanto lotes não titulados quanto esses lotes que têm contrato de concessão de uso, ou também o outro documento que chama cessão de direito real de uso, enfim, podem ser transferidos para os seus sucessores por meio de sucessão legítima, ou seja, o inventário mesmo, ou por meio de testamento, né? Desde que os herdeiros ou legatários, no caso do testamento, né, atendam requisitos de elegibilidade, que nós chamamos, né, que possam ser inscritos no Programa Nacional de Reforma Agrária. Tem que atender os requisitos da Lei de Reforma Agrária e pode herdar, né, vão assumir as mesmas obrigações que estão no contrato de concessão de uso. E aí é proibido o fracionamento do lote. Né? Então, isso é o que diz aquela mesma instrução normativa que eu falei no comecinho, lá, 99 de 2019. Perfeito. Nayane Rocha, São Luís, Maranhão. Uma curiosidade sobre as titulações de assentamentos de reforma agrária. Se os assentados não estiverem de acordo com as titulações, com o objetivo de continuar do assentamento, o que devo fazer? Eu acredito que essa dúvida ela seja com relação a cumprimento de cláusulas desse contrato de concessão de uso que o INCRA dá, né? E que nós chamamos aí de condições resolutivas, né, para conseguir um título de domínio. Essa instrução normativa 99 de 2019, no artigo 31, ela determina quais são as condições obrigatórias, como, por exemplo, explorar diretamente a área do imóvel, não arrendar, né? A observância da legislação ambiental, dentre outras condições. E aí, se for constatado pelo INCRA o não cumprimento dessas cláusulas, pode ser rescindido o contrato de concessão de uso, ou se é o título de domínio, pode ser cancelado esse título de domínio. Então, tem que ter um cuidado com as condições que o INCRA estabelece, na concessão de uso ou no título de domínio. Maravilha. E tem uma pergunta que é uma extensão dessa sua resposta agora, da Ana Maria, de Senador Canedo, Goiás, região metropolitana de Goiânia. Depois de adquirida, quando posso vender a terra
de reforma agrária, atenção que vale para mais de 1.300.000 pessoas no Brasil, assentadas no Brasil? Essa é a pergunta de sempre mesmo. A gente já respondeu várias vezes e realmente o título de domínio ele tem algumas cláusulas resolutivas, né, que tem que ser cumpridas durante um período de 10 anos. 10 anos. Esses títulos, então, eles são inegociáveis pelo prazo de 10 anos, contados da data em que ele foi concedido, que ele foi assinado, né, junto ao INCRA. Então, até que complete esses 10 anos, ele é regido aí por essas cláusulas resolutivas, né, que vão dispor sobre as obrigações aí do beneficiário do lote. Então, depois disso, pode ser negociado. Marcos Albuquerque, de Marabá, Pará, tem como morar em um terreno de reforma agrária e dividir o meu lote com outro parente para cada um ficar no seu quadrado? Segundo a lei da reforma agrária, né, que tem o seu decreto regulamentar, todas as instruções normativas aí, o cadastro como beneficiário de lotes, ele é feito tanto individualmente por uma pessoa, como também ele é feito para unidade familiar, como define a lei, né, que é uma família composta pelos titulares e demais integrantes, né, que explorem conjuntamente, né, uma parcela de reforma agrária, né, para atender a sua própria subsistência, enfim. Então, esse cadastro ele pode ser feito, sim, individualmente ou como unidade familiar. Aí vai do projeto que essa unidade familiar possui aí. Ah, tá. Essa do Charles Neves, de Batayporã, no Mato Grosso do Sul, está dizendo que a família dele tem um lote de reforma agrária e eles pegaram o título definitivo em 2002. Ele quer saber se pode estar vendendo dentro da lei. Sim, ele acabou de responder, só no ano que vem, 2022, tá? 10 anos, não é isso? Exatamente. Já está respondido. Só no ano que vem. Tá bom, Charles? Oi, é isso mesmo, né? Exatamente, Mauro. Então tá bom. Magno Alves, ele mora num assentamento chamado Paragonorte, no município de Paragominas, no Pará. Ele tem uma dúvida sobre quantos hectares cada pessoa pode ter em um lote de assentamento. Depende de cada região ou como é que é? É uma dúvida interessante, que também a gente quase comentou ali, né, na dúvida do Marcos Albuquerque. Mas segundo o INCRA, a quantidade de glebas num assentamento, né, que é assim que se chama, ela depende da capacidade da terra, né, de comportar e sustentar as famílias assentadas, e o tamanho e a localização de cada lote, eles são determinados pela geografia do terreno e condições produtivas que o próprio local oferece. Então não há uma quantia mínima, né? Isso tudo passa por uma análise da capacidade de produção dessa área que vai ser destinada ao assentamento. Maravilha. Doutor, a gente separou aqui 16 perguntas, o senhor já respondeu 13, já chegaram várias e várias perguntas aqui para a gente, e eu queria dar mais atenção para as perguntas antigas, uma questão de lógica, né? Uma última pergunta aqui, e a gente vai encaminhar, ou vamos chamar o senhor daqui uns dias, para o senhor tentar responder a outras várias perguntas que chegaram, e essas 3 últimas aqui que a gente separou. Por exemplo, o Roberto Ferreira, de Gurinhantã, Minas Gerais, é muito interessante essa pergunta, sobre um caso em um assentamento. O lote não tem dono, o proprietário foi excluído do programa agrário. No momento tem uma outra pessoa que tentou regularizar, mas por causa da demora do processo que leva à regularização, nesse período ele já não conseguiu prosseguir com o processo por causa da idade avançada. Outra pessoa pode assumir o processo legal no INCRA para regularizar no nome dele? Dá para fazer uma procuração? Perfeito, Mauro, mas uma observação, o lote jamais fica sem dono, né? Se havia um beneficiário que foi excluído do programa de reforma agrária, ou seja, esse lote era pertencente ao INCRA, ao governo, né? E pelo descumprimento das regras foi excluído esse beneficiário irregular e aí oportuniza a outro inscrito na lista de beneficiários assumir esse projeto, né? Esse novo beneficiário, que infelizmente está idoso, ele deve aguardar a titulação, como os demais, com uma diferença, né? Segundo o Estatuto do Idoso, que também é uma lei federal, né? Tem um artigo dele que diz que é assegurada a prioridade de tramitação dos processos e procedimentos que o idoso figura como parte, né? Ou seja, a pessoa com idade superior a 60 anos. Então, caberia primeiro solicitar essa prioridade, né? E aí, em caso de óbito, vai haver a sucessão. E sobre o procurador, sim, isso é um serviço que normalmente pode ser prestado aí por técnicos, por engenheiros, por advogados que conhecem o trâmite do INCRA, né? Onde pode ser otorgada uma procuração para agilizar o processo, né? Afinal, é um processo como qualquer outro,
e muitas vezes precisa dar esse empurrãozinho ou entrar com alguma medida judicial, enfim. Então é possível sim fazer o acompanhamento dele. Maravilha. Ah, essa pergunta tem que ser rapidinha. Essa, aqui, ó, essa última pergunta aqui, Paulo Sérgio Dutra, de Rancharia São Paulo, ele comprou ele adquiriu um lote através do INCRA, ele foi assentado em 2005, regularizado, mas depois que ele trabalhou bastante, ele comprou uma outra terra. Tá? Ele conseguiu comprar uma outra terra. A pergunta, ele vai conseguir titular esse lote onde ele foi assentado ou não, já que ele adquiriu, ele evoluiu no trabalho dele, uma outra terra, doutor Pedro? Eu acredito que ele não possa permanecer com as duas e titular uma terra como sendo beneficiário do Programa Rural de Reforma Agrária. Eita. Inclusive, é um dos requisitos aí que não possa ter uma outra propriedade em seu nome, né? Maravilha, então. Tá aí, olha, como eu disse, a gente respondeu a 15 perguntas aqui, chegaram mais umas 20 agora aqui pelo WhatsApp do Giro do Boi. Eu quero já fazer um compromisso com o senhor, daqui uns dias, a gente senhor volta para responder a essa última pergunta que a gente tinha pré-agendado e essas outras novas que chegaram a partir de agora. Mais uma vez, peço desculpas a todos os nossos telespectadores, porque tinham perguntas que chegaram já há 2, 3 meses atrás. É claro, a gente deu prioridade para esses questionamentos que nos chegaram antecipadamente e anteriormente, tá bom, pessoal? Doutor Pedro, mais algumas considerações nesse nosso encerramento, nesse nosso bate-papo final? Mauro, somente agradecer aí mais uma vez pelo convite, o nosso quadro, o Giro do Boi, estão muito bem frequentados, né? A gente está cada vez mais conseguindo prestar esse serviço de utilidade pública aí, né? Que é responder, trazer informações, trazer segurança jurídica através do quadro Direito Agrário, do Giro do Boi. Então é só agradecer mesmo pelo convite, pela participação e desejar cada vez mais sucesso aí. Para todos nós, viu? Muito obrigado, doutor. Forte abraço.